Senhor presidente, senhores deputados, funcionários da Assembleia Legislativa, pessoas que acompanham a TV da Assembleia, os trabalhadores, professores, estudantes e funcionários das Universidades de São Paulo, da Unesp, da Unicamp, os funcionários da POSP, professores associados, enfim, todos os funcionários públicos que acompanham em vigília, aqui dentro da Assembleia Legislativa, a possibilidade de discussão da reforma da Previdência Estadual que pode ocorrer a qualquer momento. Senhor presidente, eu queria aqui pontuar algumas questões, porque essa semana ela foi pródiga em matérias, seja de editoriais de alguns jornais, grandes jornais, artigos publicados também em grandes jornais, debatendo a questão da ocupação da reitoria da USP. Eu queria começar pelo editorial do Estadão, que chamou de vândalos os estudantes e os funcionários que fizeram a ocupação e que permanecem ocupados, organizados dentro da reitoria da Universidade de São Paulo. Queria também mencionar o infeliz artigo da reitora da USP, que foi publicado na Folha de São Paulo, chamando a ação da ocupação como ação de violência, como um ato violento, que foi o artigo publicado na Folha da Sueli Vilela. E também fazer menção aqui a uma matéria que a Veja fez, desqualificando a Universidade de São Paulo. Uma página inteira, completamente a matéria desqualificada, mas a ideia da matéria era desqualificar essa universidade que, apesar de todos os ataques que sofreu e que vem sofrendo, apesar de todo enxugamento de recursos, apesar das reformas da Previdência que fizeram com que muitos professores deixassem a universidade, a falta de infraestrutura, os vetos às emendas na LDO para se aumentar os recursos ao ensino superior aqui em São Paulo, apesar de tudo isso, tem mantido não só a sua excelência, mas o que é mais importante, tem feito com que nós pudéssemos ter opiniões diferentes à opinião majoritária hoje, que campeia os grandes meios de comunicação no Brasil, que é a opinião majoritária de que o programa neoliberal, a ideia do ajuste fiscal, do Estado mínimo, não pode ser contrariada. Não é à toa, senhor presidente, que o governo Serra baixou o decreto que fere a autonomia universitária. E aqui eu queria fazer menção a mais um artigo, o artigo do deputado Tami, que diz que o decreto não existe. Eu queria dizer ao deputado e às pessoas que porventura leram esse artigo, que foi publicado também na Folha, de que se o decreto não existe, se é uma ficção, ou se o decreto não quer ferir a autonomia universitária, então o governo poderia revogá-lo sem problema nenhum, acabaria os constrangimentos e acabaria toda a polêmica. No entanto, o decreto existe, não é para aprofundar o ferimento da autonomia universitária. Nesse primeiro momento, o governo procura acumular forças, porque está escrito no texto do decreto, que pode sim haver contingenciamento de recursos por parte do governo, inclusive naqueles poucos recursos, que são 9,57 que tem direito às universidades de São Paulo. Portanto, só não mexeu agora por conta da conjuntura adversa para o governo. Mas em se mantendo o decreto, nós vamos ter, com certeza, no próximo período, a intervenção. Porque nós sabemos que o governo Serra é um governo que não tem, na sua proposta para o Estado de São Paulo, como prioridade a melhoria dos serviços públicos. Porque se tivesse, não mandaria para essa casa e não tensionaria para fazer uma reforma da Previdência Estadual, em que vai prejudicar ainda mais o servidor público de São Paulo. Nós sabemos que a prioridade do governo é expressa no orçamento e na lei de diretrizes orçamentárias. E infelizmente na lei de diretrizes orçamentárias está previsto, deputado Marco Martins, que a prioridade do orçamento público do Estado é o pagamento da dívida.
que consumiu ano passado, senhor presidente, e eu queria concluir com isso, 12% do orçamento do Estado. Então, reitora Sueli, isso é violência. Editorial do Estadão, isso sim é vandalismo. Vandalismo com interesse público, a construção de um estado de bem-estar social. Porque ao dirigir a apenas 5 mil famílias, 12% do orçamento do Estado, e destinar para a saúde um pouco mais de 4%, e vetar emendas, no caso da LDO, para aumentar o investimento no ensino superior, e aprovar a reforma da Previdência para retirar direito dos trabalhadores, isso sim é causar o vandalismo e é inclusive aprofundar o estado de insegurança que campeia nas periferias dos grandes centros, porque a população, infelizmente, o único acesso que ela tem no serviço público é o serviço que é prestado pelo Estado. Ao não valorizar o servidor, nós vamos ter a precarização do serviço público e ainda mais o aprofundamento desse estranhamento que existe, em particular ao povo pobre, que não tem carteira de trabalho registrada, que está na informalidade em relação às instituições do Estado. Então, senhor presidente, queria colocar aqui, rebater todos esses artigos que foram publicados e dizer que que são artigos inverídicos e são artigos que tentam manipular a opinião das pessoas, que na verdade vandalismo e violência é o que o governo do Estado está fazendo e não a ocupação da reitoria e não a mobilização dos servidores públicos do nosso Estado.